Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live, mais uma live poderosa. Mais uma live poderosa que nós vamos ter essa noite sobre o Reino de Deus. Bora compartilhar, já tô mandando aqui pra galera, porque hoje a live tá poderosa. Então, entra junto, que vai ser bênção demais. Galera tá entrando, Johnny tá aqui, Alex também tá aqui. Léo, boa noite. Gente, vamos compartilhando, que hoje a live é top, o pastor é top demais, tem muito para ensinar. A Vitória também tá entrando aqui. O Jeff também entrou, boa noite. Galera tá entrando, Rose, Eduardo, sejam bem-vindos, gente, Matheus, bora compartilhar. Galera tá entrando, pastor já entrou. Pastor, se tu puder pedir para participar, que aí eu libero aqui. Sejam bem-vindos, gente, vamos compartilhando. Pati, saudade de você. Que bom ter você aqui na live. Galera tá entrando. Sejam bem-vindos. Prepara, gente. Prepara. Compartilha, porque hoje essa live é top demais. O pastor já pediu para entrar. Gui também tá entrando. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pastor. Seja bem-vindo. Obrigado. É uma honra ter o senhor aqui nessa live, nesse momento aí que eu tenho certeza que vai ser muito especial. Eu estava muito na expectativa para esse momento. Ah, glória a Deus. Vai ser top, sim, com certeza. Pastor, então, galera vai entrando, Rafael também entrou aqui, vamos compartilhando e a gente já vai começando aqui para não perder tempo. Tá, Pastor, joia. fala um pouquinho quem é o pastor Cid? O Cid é um cara apaixonado por Jesus, que quer ver a obra de Deus avançar, que teve o privilégio de ser chamado para se dedicar ao ministério e que quer viver uma vida para a glória de Deus, que não quer atrapalhar o reino, quer de alguma forma poder contribuir. Glória a Deus. Pastor, como é que o senhor conheceu Jesus? Então, é uma história um pouquinho longa, né? Eu já vim de uma família onde a minha avó ela tinha uma fé muito genuína. Ela era de uma igreja um pouco mais tradicional, luterana, mas ela sempre teve uma fé muito forte no coração, assim, me ensinou princípios, valores muito, muito fortes. E aí, quando criança ainda, né, me levou numa EBF, que era uma escola bíblica de férias, e lá me levaram, eu tinha uns 10 anos, isso era 98, me levaram um folhetinho do Billy Graham e usaram aquele folhetinho e eu entendi com a mente, mas ainda não tive a revelação do novo nascimento, né? Com 10 anos de idade, assinei o papelzinho, fiz a oração de entrega, mas ali eu não nasci de novo ainda. Daí, quando eu já estava bem adulto, maduro, com 12 anos de idade, aí eu fui no retiro de jovens e nesse retiro eu senti algo arder no coração, diferente daquele dia que eu só entendi com a cabeça, né? Naquele retiro eu senti que algo realmente ardeu no meu coração. E era um movimento de renovação dentro da igreja luterana que estava acontecendo. E naquele dia eu fui para frente, fiz a oração de entrega agora de verdade, agora de coração mesmo, né? E naquele dia eles me ensinaram algumas coisas que eu guardei para o resto da vida, né? A partir daquele momento, que eu deveria ler a Bíblia todos os dias, e eu procurei começar a partir dali ler, que eu deveria entregar o dízimo, e aí eu comecei a ser um dizimista, e que eu deveria orar. Me ensinaram essas 3 coisas e 3 coisas que eu peguei para mim e nunca mais larguei desde aquele dia com 12 anos de idade. Né? Glória a Deus, que bênção. E tá até hoje servindo o Senhor. Pastor, sabe que uma
uma coisa que o senhor falou no início, quando começou, né? Eu não quero atrapalhar Jesus. Um momento que a gente estava, acho que foi num café de pastores, que o Senhor falou isso em um momento e aquilo me marcou muito. Eu falei, Senhor, eu não posso te atrapalhar, não. É, Não é isso posso aí. te atrapalhar no propósito. E isso, e agora o Senhor falou de novo. Eu falei, não, tem como, porque é muito sério isso, né? É, Porque às vezes Deus tem um propósito, Deus tem um plano para a nossa vida, e às vezes a gente quer fazer do nosso jeito ou de alguma maneira e a gente ele não acaba. ele não precisava usar a gente, né? Exatamente. Ele resolveu nos dar esse privilégio, então que a gente pelo menos não atrapalhe, então, né? E aproveite a oportunidade, porque se ele não nos usar, ele vai usar outros, né? Sim, sim, a obra de Deus ela vai acontecer. O propósito de Deus vai se cumprir, né? É, de uma forma, de outra, de um jeito ou de outro, mas o que é o propósito dele, com certeza vai se cumprir. Glória a Eu Deus. gosto de dizer Mas, assim, né, que do meu ponto de vista, Deus deu a oportunidade para Saul ser o que Davi foi. Só que, claro, Deus na sua soberania já sabia o que ia acontecer, enfim, né? Mas Saul teve a oportunidade de ser quem Davi foi, né? Então eu quero ser alguém que não desperdiça as oportunidades que Deus dá, mas que vive tudo aquilo que está no propósito dele. glória a Deus. Gente, pegou essa, já começou as pérolas poderosas nessa live. Ainda bem que essas lives ficam salvas e depois a gente pode ficar assistindo várias vezes, porque é cada pedra preciosa que a gente tem que ficar administrando depois. Eu não sei quem está assistindo, mas na quinta-feira eu fico administrando várias coisas que a gente tem recebido. Pastor, a gente tem feito essa live falando sobre o reino de Deus. Aham. E para o senhor, qual que é a sua definição do reino de Deus? Eu poderia responder de duas maneiras, né? A primeira é mais relacionada com a igreja. O reino de Deus seria como que algo circundante à igreja, né? A igreja ficaria com a parte mais profunda da espiritualidade, o reino de Deus estaria ao redor. Mas essa é uma resposta mais eclesiástica, né? Mas se a gente fosse responder de uma forma geral, que é o reino de Deus, eu acredito que ele está acima, né? Como Jesus mesmo coloca, acima de comida, acima de bebida, acima de até de denominações, enfim, o reino de Deus é a justiça de Deus, é o amor de Deus, é ter o coração como de criança, né? O reino de Deus é a gente ter transformação de vida, não só simplesmente se tornar, me tornei um crente, me tornei um cristão, mas experimentar uma transformação de vida que vai retundar uma mudança em tudo que somos, vai mudar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, vai nos transformar como profissionais, vai nos transformar. É impressionante como o Brasil é um país onde mais da população se declara cristão, seja católico, evangélico, e a gente é um dos países, né? Então, por isso que eu acredito muito aí, segunda seu nome aí segue, né? A mudança de um país, a mudança de uma nação, ela se dá com a transformação dos que creem. A transformação não é a gente imaginar que o ímpio vai se comportar como um santo, mas o que se espera é que o santo se comporte como um santo. Eu acredito que tudo isso engloba o reino de Deus. Ver essa manifestação que ela é feita de uma forma tão perfeita no céu, acontecer aqui na Terra. A Terra, de certa forma, se tornar um espelho do céu, né? Então, é mais ou menos por aí. Mas dá muito pano para manga, né? Por isso que não precisa, não dá uma live só, tem que ser várias para falar do assunto. Segundo o Franco, a gente tem que fazer no mínimo umas 5 lives, pastor. Mais ou menos. Uma só para falar do departamento de mídia da igreja, né? Isso aí. E sabe que a gente tem falado muito sobre, desde quando Deus colocou no meu coração de fazer essas lives falando sobre o reino de Deus, porque eu acho que a gente precisa entender que o reino de Deus vai além das 4 paredes da nossa igreja.
Porque hoje a gente encontra muitas pessoas que falam assim, ah, essa é minha igreja, né? Ah, é a fonte, ah, é a Sara Nossa Terra, ah, é... Não, e não é. O reino de Deus somos todos nós. E quando nós compreendermos isso, é o que vai fazer completamente a diferença para o chamado de Deus se É, cumprir. Porque em uma das lives que a gente teve um pastor que comentou, acho que foi o pastor Valdecir, ele comentou que se Jesus viesse aqui, ele disse que um dia conversando com uma pessoa, a pessoa falando sobre essas questões da igreja, e ele comentou que se Jesus viesse, qual igreja Jesus congregaria? Né? Então, e realmente é isso, e a gente compreender isso, que vai além disso, sim. vai além das quatro paredes, e a gente entender essa unidade, né? E eu falo muito nas lives a importância que a gente tem no CX, foi a porta que a gente teve, né, pastor, que eu conheci o ministério de vocês, que é grandioso, né? Uma igreja maravilhosa, e essa unidade, a gente está lá pelo mesmo propósito. E isso é importante de a gente conseguir falar, né? Eu lembro que eu conheci o CIEX ali, que é o nosso conselho de pastores e ministros aqui do Evangelho, né, de Caxias do Sul, na pandemia ali, e eu lembro que eu estava bem preocupado, sem saber o que fazer. E uma das coisas que me ajudou muito na pandemia a aguentar, a suportar, a superar, foi justamente ouvir o pastor de vocês, o bispo Edmilson, ministrando no CIEX, né? Então, cada vez que o bispo trazia uma palavra, cada vez que eu sentava na mesa com os outros pastores e ouvia eles falando de realidades parecidas com a minha realidade, porque quando Deus ele vai lá e ele cria Adão, ele disse que o Adão estava só, não é bom que o homem fique só, mas ele já tinha Deus acima dele, ele já tinha os animais subordinados a ele, mas ele continua só porque ele não estava entre os iguais. Sempre que a gente não está entre os iguais, a gente está só. Então Deus lhe cria Eva para estar ao seu lado, para ser alguém que lhe corresponda, diz a Bíblia, né? Alguém que lhe corresponda, e só então ele não está mais sozinho. Porque enquanto você só tem gente acima ou gente abaixo, você está sozinho. Mas quando você está entre pessoas, os seus iguais, ali você cresce. Ali, como diz a Bíblia, como ferro se afia com ferro, assim é o homem com o seu igual, né? Então, o CX para mim tem sido algo muito bom, muito gostoso, muito importante. E eu sempre digo assim que não existe as igrejas de Jesus, né? Existe a igreja de Jesus. Então, quando a gente está reunido lá no CX, eu sempre digo que é as diversas partes da mesma igreja. Então, nós da Fonte, vocês da Sara, os irmãos da Assembleia, de outras, Batista, enfim, nós somos parte de uma mesma igreja, né? Como quartos de uma mesma casa. Cada um no seu quarto decora, ajeita, mas na cozinha tem que sentar todo mundo na mesma mesa. Glória a Deus. Exatamente, que a gente possa buscar isso, né, pastor, todos os dias, essa unidade, porque assim o reino de Deus se estabelece. Eu também não posso falar muito do meu bispo, porque as palavras dele são fortes mesmo. Vem Então, para nos fortalecer. É uma honra que a gente tem de ouvi-lo. com certeza. Pastor, a gente tem falando um pouquinho sobre as ações. Quais são as ações que o senhor acha que, práticas, que o povo cristão precisa para implantar o reino de Deus, para conseguir viver o reino de Deus? Então, a primeira, acima de tudo, tem que lembrar o que o próprio Jesus disse, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você quer ser um imitador de Jesus, você quer se assemelhar a Jesus, você quer ser parecido com ele. Então, você não é mais um pecador que quer fazer certo porque está com medo do inferno, mas você é um filho que quer muito colocar um sorriso no rosto do Pai. Então, começa a brotar um desejo, uma fome, uma vontade de agradar o coração dele. Eu acho que começa por aí, amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a si mesmo. Poxa, quando você ama o próximo como a si mesmo, quando você, a Bíblia diz, tudo quanto fizeres, faça de todo o teu coração, como para o Senhor e para os homens, você começa a ser um profissional melhor, um professor melhor, um político melhor, um pastor melhor, um profissional melhor. E isso vai gerando uma transformação completa, né? Mas tudo começa em amar sobre todas as coisas, porque não basta só você ter uma boa moral, uma boa ética e tudo mais, se você não queimar de amor pelo teu Jesus.
Porque essa verdade, eu sempre digo assim que a verdade ela não é relativa, ela é relacional, porque ela é uma pessoa. A verdade é Jesus. Então, se você quer ser alguém que vive a verdade, que desfruta disso de verdade, você tem que se relacionar com Jesus. Aí você vai saber de fato o que é a verdade, aí você vai sim expressar o reino de Deus, né? Tudo começa com ser terminantemente apaixonado por Jesus acima de todas as coisas. Não tem outro jeito, não tem outro jeito, né? E quando ama o próximo como a si mesmo, você não quer tirar proveito dos outros, você não quer usar os outros como degrau para subir em cima de você, justo o contrário. Porque João 17, quando Jesus faz a oração sacerdotal, ele fala assim, para que eles sejam um como eu e tu somos um. Jesus estava falando da unidade para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando que o mundo crê que o Pai enviou Jesus, que Jesus é Salvador? Quando a gente consegue ter unidade. Quando a gente consegue ter unidade, quando a gente deixa para lá nossas vaidades, eu digo até nós como pastores, que às vezes pastores são vaidosos, têm as suas próprias pensamentos, teologias, enfim. Quando a gente consegue desenvolver a unidade, a galera olha e diz assim, poxa, é capaz de Jesus ser verdade mesmo, porque olha como aquela galera lá se entende, como que essa é o nosso grande Eldorado, né? O que a gente corre atrás. Que forte. E com certeza, né? Primeiro amar a Deus, porque se a gente ama a Deus, é muito mais fácil amar o próximo. A Sim, gente sim. consegue, porque é um desafio, né, pastor? Quem não consegue se relacionar com Deus, que faz tudo certo, vai se relacionar com o irmão que faz errado de que jeito? Eita, Jesus! Né? Não tem como, não tem como. Quem não consegue se dar bem com Deus não vai conseguir se dar bem com ninguém, não tem. Meu Deus, que forte isso. E como fazer, como ter esse relacionamento com Deus, pastor? Porque às vezes, né, a gente vê assim, às vezes a pessoa ela começa a andar com Jesus e aí ela tem todo aquele entusiasmo, né? Ela começa a ler a Bíblia todo dia, ela começa, como às vezes qualquer coisa que a pessoa vai fazer no início é um pouco mais motivado. Mas às vezes se você manter isso, como conseguir manter? Como conseguir buscar? Porque muitas vezes a gente encontra pessoas que falam assim, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, eu tenho dificuldade, né? Existe uma fórmula mágica para isso? A fórmula mágica já é entregar a vida para Jesus. Não, assim, eu acho que tudo começa com uma identidade, sabe? Quando você tem consciência de que você era um pecador condenado ao inferno. Nós dois éramos pecadores condenados ao inferno. Eu gosto muito de dizer na igreja que todo mundo aqui era um pecador condenado para o mesmo inferno e por causa do mesmo Jesus vai para o mesmo céu, né? Glória a Então, Deus. a graça ela é niveladora. Ela é niveladora porque uma pessoa que contou uma mentira e o outro que espancou alguém, se os dois se arrependerem de verdade e entregarem seus corações para Jesus, os dois vão ter a salvação, né? E é como eu digo assim que uma coisa é a pessoa ela ir lá, eu falei isso no culto até esses dias, se a pessoa for lá e der um soco na cara do prefeito, isso é crime. E ela vai sofrer as consequências. Aí se ela for e der um soco na cara do presidente da República, também é crime. Foi a mesma atitude, só que foi em relação a alguém que tem uma representação, uma autoridade maior. Agora, se alguém for lá e der um soco na cara do presidente dos Estados Unidos, ou da Rússia, ou da China, o caldo engrossa. Só que a pessoa contra quem eu errei é o Senhor do Universo. A pessoa contra quem tu pecou é o Senhor do Universo. Então, como eu posso acreditar que você vai me machucar mais, vai cometer um crime maior contra mim do que eu já cometi contra Deus? Né? Porque as pessoas pecam entre si, mas com todo respeito, né? Antes de nascer de novo, uma pessoa sem a graça de Deus, né? Uma pessoa sem a graça de Deus, um desgraçado nesse termo, né? Sem a graça de Deus, um fazendo contra o outro. Mas quando um de nós se levantou contra Deus, era um desgraçado fazendo contra o Senhor do Universo. Então jamais alguém vai errar contra a gente na mesma medida que eu já errei contra Deus. Isso faz cair por terra, né? Isso nos leva a ter um amor por Jesus. Isso nos leva a amar Ele de todo o coração. Isso nos leva como Jesus lá na casa, né?
do Simão, ele fala, você não me lavou o pé, você não me ajudou, mas ela está me lavando os pés com as lágrimas dela. Então, ter a consciência de quem você é sem Jesus te leva a ter consciência de quem é Jesus para você. Você se apaixona por ele, você se apaixona. E uma vez que você tem clareza de quem você era, mas também de quem você é agora com ele, aí só vai. Aí só vai. Aí você não lê mais a Bíblia porque é uma obrigação, mas porque é uma carta de amor do teu Senhor. Você não quer mais orar porque tem que orar, mas porque você tem vontade. Quando a gente se apaixona, né? Ah, me apaixonei pela esposa, você se apaixonou pelo teu marido. Quando a gente se apaixona, a gente quer estar junto, a gente quer conversar, mas por que quer estar junto? Por que quer conversar? Porque está apaixonado, porque está com vontade, porque ama, porque quer estar junto. E a gente tem que desenvolver esse tipo de amor, de paixão, de desejo de estar junto com o nosso Senhor. E as pessoas com quem a gente anda e o ambiente que a gente convive influenciam muito nisso. Você estando perto de pessoas frias, com uma religiosidade morta, pessoas, isso puxa para baixo. Agora, você está perto de pessoas também apaixonadas por ele, né? De repente você tem, sei lá, você curte futebol, curte um hobby, curte alguma coisa, e você está num ambiente onde ninguém fala daquele assunto, você já fica mais quietinho. Mas quando você está cercado de pessoas que também curtem aquilo, que também gostam daquela série, daquele futebol, daquela informação, você fala, e a galera toda se empolga, porque é uma brasa do outro lado da outra brasa, vai queimando, 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 né? Então, eu diria isso. Consciência de quem você era e de quem você é agora. E paixão e boas companhias. Essas três coisas eu acho que ajudam muito a manter a chama acesa. Glória a Deus. E quanto mais você se relaciona, mais você quer, né, pastor? Mais você quer estar ali, mais você quer. E a palavra de Deus se renova. Então, é muito. Esses dias eu li um texto, e aí estava fazendo um devocional, e aí eu li o mesmo texto, nossa, eu tive um outro entendimento. Eu falei, meu Deus, né? Porque realmente é isso, né? E esse é o poder, né? E realmente uma das coisas é a gente sempre lembrar quem nós éramos sem Jesus. Isso faz também com que nós estejamos sempre ali, não querer mais viver essa vida, não querer mais ter esse sentimento, porque sem Jesus as pessoas podem ter muitas coisas materiais, naturais, mas sempre vai haver um vazio, porque que só é preenchido pela presença de Deus, né? Pelo relacionamento. E a própria Bíblia diz assim, né? Os elementos dessa terra serão abrasados pelo fogo. Então, independente de qual seja a escatologia da pessoa, a gente sabe que as coisas da terra vão passar. Né? As coisas da terra vão passar. Então, o diploma que a gente tira vai queimar, a geladeira nova vai queimar, o carro vai queimar, a casa vai queimar. Né? A única coisa que vai é o relacionamento que a gente estabeleceu com Cristo e as vidas que a gente ganhou para Cristo. Isso sobe. Quem a gente se tornou no Senhor e as vidas que a gente ganhou para Ele. Isso sobe, o resto fica. Então, eu estou vivendo para a eternidade ou estou vivendo para a terra? Forte. Né? Eu estou vivendo para a eternidade ou estou vivendo para a terra? Porque é interessante que a Bíblia nos manda manter os pés na terra e a cabeça nas nuvens. Eu explico. Diz assim, mantenha os vossos pensamentos nas coisas que estão do alto e não nas terrenas. Mas na hora de lavar, ele diz para o Pedro, eu vou lavar só o pé, o resto já está limpo. Porque o nosso pé toca a terra, mas nossos pensamentos tocam o céu. Então, a gente precisa, sim, tocar os pés na terra, ser pé no chão, entender a realidade da terra, entender as coisas naturais aqui, mas com a mentalidade de quem está para o céu. Eu acho muito bacana que quando diz ali, transformai-vos pela renovação da vossa mente, a raiz da palavra é a mesma usada quando Jesus aparece no monte da transfiguração, e ele é transfigurado, esse termo. Então, quando fala para renovar a mente, está falando dessa transformação, tal qual Jesus, quando se manifesta na forma divina dele. Então, eu entendo isso como dizendo assim, tenham uma mentalidade divina, não uma mentalidade da terra. Né? Jesus chega a dizer assim, porque tu cogitas das coisas do homem, tu entende das coisas do homem. Então, nós precisamos entender das coisas do céu, porque as coisas da terra, elas vão passar. Eita.
Eita, que forte. Quanto entendimento, meu Deus. Gente, vocês estão anotando tudo isso? Vocês estão anotando porque tem que anotar isso para ficar pensando e refletindo depois. E que a gente possa realmente entender e compreender, né? E por isso que é onde... E aí vem de novo, né, pastor, aquilo que o senhor falou antes sobre o ambiente, sobre as pessoas, sobre a gente É, estar. Isso tem um poder que muitas vezes as pessoas não entendem o quanto isso é importante. Nós cuidarmos aonde nós estamos, aonde os nossos pés estão. Nós precisamos realmente ter esse cuidado. Pastor, a gente fala muito sobre raiz, sobre Nutella, sobre essas coisas, sobre muito fruque-fruque, mas como que é viver o evangelho raiz? começa com as coisas básicas, né? O Evangelho Raiz, ele tem oração e ele tem Bíblia, não tem conversa. Tem coisas que são extremamente básicas no cristianismo, que todas as gerações de cristãos viveram. Todos os cristãos oraram, todos os cristãos leram a Bíblia, todos os cristãos congregavam, né? Não tem. E o autor de Hebreus já deixa muito claro que uma das grandes tentações dos últimos dias seria parar de congregar, né? E a gente está aí num ambiente online aqui, talvez alguém esteja assistindo. Gente, não fiquem bravos comigo aí, mas tem que congregar, não tem essa. Quer dizer assim, não deixem de congregar, de se reunir com a igreja, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, quer dizer que o irmãozinho é aquele que não quer congregar, você tem que dar uma cutucada nele, e fala, quanto mais que vedes que o dia se aproxima. Que dia? O dia do Senhor. Então, quanto mais perto está, né, do fim dos tempos, da volta de Jesus, essa coisa toda, mais a gente tem que admoestar o irmão a congregar, a se reunir como igreja. Eu digo assim que quando a gente ignora uma parte do corpo de Cristo, a gente deixa de ser ministrado por uma expressão facial do Messias, né? Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Uma pessoa sozinha, ela não tem condições de expressar a totalidade de Jesus. A gente só expressa Jesus na nossa unidade, na nossa totalidade a gente expressa Jesus. Então, quando eu rejeito uma parte desse corpo, eu deixo de ser ministrado por uma parte de Cristo, né? Então, congregar é fundamental. Então, eu diria assim, um cristão raiz é o cristão que ora, é o cristão que lê a Bíblia, é o cristão que congrega, é o cristão que sabe perdoar, é o cristão que se envolve no serviço da obra da Igreja do Senhor, que ama Aleluia! Jesus, né? E que é engajado, que é envolvido, que não... As pessoas, às vezes, têm uma mentalidade muito de um cristianismo que ele é como que Jesus fosse um garçom, que só tem que servir a gente, que os pastores fossem garçons para servir a gente. Não é essa a ideia. A ideia do cristianismo é uma família que quer se engajar, que quer trabalhar, que quer ir para frente, né? Às vezes tem pessoas que elas querem, na verdade, ficar num lugar cômodo, mas da onde que o cristianismo foi cômodo? Né? Eu sempre digo com a minha esposa que eu digo para ela assim, quando a coisa está meio difícil, eu falo para ela assim, mas também a gente está imitando, o perdão da palavra, né? Mas a gente está imitando um cara que foi pregado numa cruz, que é o quê? Né? Imagina, olha como é profundo o evangelho raiz, né? Estevão estava sendo apedrejado e ele disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? Imagina, Paulo, o cara que com a sombra curava os enfermos, ele diz, eu sou o pior dos pecadores. Evangelho raiz é esse evangelho de arrependimento, de confissão de pecados, não é um evangelho de superstars, de pessoas que nunca erram, nunca falham, né? Claro que a gente objetiva ser o mais correto, certo possível, mas são pessoas que não vestem uma capa de religiosidade, de mentira, uma capa de ter que fingir ser um personagem, sabe? Eu digo assim até, eu falei esses dias no culto, eu digo assim, por exemplo, roupa, eu digo, qual é a roupa errada de ir na igreja? É a roupa errada de ir na rua. Porque a gente tem que ser congruente, a gente tem que ser integral, a gente tem que ser cristão em todas as nossas relações e tudo que a gente faz tem que ser objetivando o reino de Deus e dar glória para Deus. Então eu tenho que pegar o ônibus pensando como eu vou pegar o ônibus para a glória de Deus.
Se é cabeleireiro, como eu vou cortar o cabelo para a glória de Deus? Se é Uber, como eu vou levar o meu passageiro para a glória de Deus? Isso tem que consumir a gente. Isso é o evangelho raiz. A gente canta hoje, né? Ah, perseguição não parou a igreja, o inferno não pode prevalecer. Eu achei muito legal que fizeram um clipezinho. Depois eu não achei mais, acho que o YouTube tirou. Mas era cantando essa música e aparecia os cristãos sendo comidos pelos leões no Coliseu e coisa assim, né? E dizia assim, o Coliseu não parou a igreja, e apareciam os leões comendo eles. Então, isso é um cristianismo raiz. É um cristianismo raiz, né? Se hoje fosse proibido ter igreja, se hoje fosse colocado fogo nos nossos templos, quem que ia seguir de verdade? Então, quando a gente faz o batismo nas águas, uma das perguntas que eu coloco ali é: está disposto a seguir Jesus, mesmo que isso implique ter os bens confiscados, mesmo que custe sua própria vida? Eu coloco no questionário para o batizando, né? E daí no final eu digo, é impossível a gente responder sim para todas essas perguntas, mas a gente pode dizer que está disposto a caminhar nesse sentido com o auxílio do Espírito Santo. Então, para mim, isso aí é um cristianismo raiz, de pessoas que querem, sabem que não dão conta, mas confiam naquele que capacita. Glória a Deus. Isso é o mais importante, né, pastor? E por isso da importância de a gente buscar Deus, porque é as experiências com Deus que fazem a diferença, porque é as experiências com Deus que fazem a gente passar por tudo isso, né? Por todas essas lutas, por todas essas situações, porque quando você tem um real encontro, né? E você realmente vive algo grande, uma experiência grande, porque a experiência que você tem com Deus, ela é sua, né? As experiências que o Senhor já teve com Deus são suas, as que eu já tive, você que está assistindo, e essas experiências fazem com que nós permaneçamos, né, na palavra, mesmo que venham os momentos de dificuldade, mas eu sei para onde eu estou indo, e ter essas experiências também me conduz. Eu vejo que isso é tudo uma questão de identidade, vamos lá, né? Começa lá atrás. O diabo tentando dizer para eles, você vai ser como? Quer dizer, você pode ter a sua identidade mudada, né? Aí depois, quando vai tentar Jesus, se tu é o Filho de Deus, né? E até acho que foi o Luiz Hermínio falou isso esses dias, né? Se você, enquanto Jesus dizia que ele era o Messias, não foi tão grande o problema. Enquanto ele dizia que ele era, quando ele se comportava como um mestre, o rabino, beleza. Mas quando ele disse, sou filho de Deus, pronto, aí queria crucificar ele, né? Porque o problema era que ele se dizia filho de Deus. Então sempre há uma luta contra a identidade. E a gente mais do que nunca tem que firmar quem a gente é. Porque quem sabe quem é, sabe o que tem que fazer. Eita! O problema é que tem uma geração de pessoas que elas não sabem quem são. Quem não sabe quem é, não sabe o que tem que fazer. Aí as pessoas ficam, mas o que é o meu chamado? Mas o que é o meu propósito? Mas a pergunta não é o que eu tenho que fazer, a pergunta é quem eu sou. Essa é a pergunta, quem eu sou? Quando você entende quem você é em Cristo, aí você já sabe o que tem que fazer. Identidade. Aí a galera tenta destruir a identidade das pessoas nas escolas, algumas, né, porque tem outras muito boas, tem professores maravilhosos, mas algumas tentam destruir a identidade. Às vezes políticos tentam destruir a identidade das pessoas, às vezes a maneira como o Estado, né, eu digo a nação, impulsiona, direciona as pessoas, às vezes tenta destruir a identidade. E, infelizmente, às vezes o jeito que pais e mães educam seus filhos destrói a identidade, né? Você é uma praga, você é uma peste, você nunca vai... Destrói a identidade. Como essa criança vai saber o que ela tem que fazer se ela não sabe quem ela é? Ela vai passar o resto da vida tentando correr atrás de uma identidade para ela e não vai saber o que tem que fazer, porque ela não sabe quem é. Então nós, como cristãos, temos que ajudar os nossos irmãos a tomar posse dessa identidade. Eu sou filho de Deus. Por que na armadura da fé o capacete é da salvação? Porque você tem que botar na cabeça, agora eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou salvo. Porque quando tentar golpear os teus pensamentos, quando tentar golpear a tua mentalidade, você lembra, eu sou salvo. Eu sou salvo. Ah, não, mas não vai dar conta, mas não vai conseguir, mas desanima, mas para de congregar. Não, capacete da salvação. Eu sou salvo. Eu sou salvo. Eu sou salvo. Pronto. Capacete da salvação. Glória a Deus. Pastor Wagner também comentou aqui, conversão tem a ver com a nova natureza.
Ninguém pode nascer de novo sem primeiro morrer para si mesmo. É isso aí, pastor Wagner. Muito obrigado. Forte mesmo, e é um desafio de todos os dias que nós precisamos buscar e realmente essa questão da identidade é algo que nós precisamos tomar muito cuidado, né? Porque realmente quando a pessoa sabe quem ela é, entende isso, e esse é o maior desafio de Satanás, conseguir interferir em quem nós somos. Porque quando sabemos quem nós somos, a gente só vai, né, pastor? Só É vai. isso aí, é isso Vai aí. pra frente. É uma galera confusa, né? É uma galera confusa, sem identidade. Então, quando eu tô com a minha esposa, eu sei que eu tenho que ser o marido dela. Eu tenho essa identidade clara. Quando eu tô com meu filho, eu sei que eu tenho que ser o pai dele. E quando eu entendi o chamado ao ministério pastoral, eu entendi eu preciso ser pastor. Então, várias vezes que eu tive lutas, dificuldades, pensar em desistir, mas daí eu lembro, não, mas o meu pai, o meu Senhor, ele diz que eu sou assim, que é isso que ele quer de mim, que ele me fez para isso, que ele tem esse desejo. Então, não é só uma questão do fazer, é uma questão da identidade. Forte demais. E é o que a gente precisa trabalhar muito, né? Cuidar da gente e falar muito sobre isso, né? Na igreja, com as pessoas que estão perto. E quando a gente tem esse relacionamento com Deus, busca, a nossa identidade sempre vai estar guardada. Uhum. Pastor, quando a gente já falou muitas coisas, né? Mas quando a gente fala, eu sei que é um assunto que o senhor gosta também, falar sobre política, mas quando a gente fala reino de Deus e política, qual que é a importância na sua visão? Porque às vezes a gente vê pessoas que falam, não, vamos, reino de Deus é uma coisa, política é outra. As coisas, elas interferem, né? Elas interferem, elas se interligam. Porque a questão é o seguinte, se a pessoa for um bom cristão, um cristão de verdade, e ela porventura estiver na política, ela tem a tendência de ser um bom político, né? Mas se ela não consegue se manter fiel, se ela se corrompe lá dentro, então ela não é um bom cristão. É simples. Um bom cristão, né? Eu sou da seguinte opinião, eu acredito que a pessoa que vai, por exemplo, se candidatar, se envolver, e ela é um cristão, ela tem que entender aquilo como parte da identidade que ela tem em Cristo, como algo que Deus quer dela daquele momento. Eu não acho muito favorável a pessoa só se arriscar do nada, sendo um cristão. Estou falando no ambiente de cristãos. A pessoa do nada vai lá, agora eu quero... Não, não. Eu acho que a gente tem que orar até na hora de escolher que tênis vai comprar, sabe? Né? Eu sou daqueles... Tu falou de raiz, eu compro as compras do mês, boto dentro do carro, a gente já ora dentro do carro, consagrando tudo, né? E agora imagina uma decisão séria como essa, onde tu vai te expor, infelizmente, a uma realidade que ela é muito corrompida. E, infelizmente, tem ladrões profissionais na política brasileira. Pessoas devassas, pessoas malignas, infelizmente. Então, você vai se expor nesse ambiente. Você realmente entende que isso faz parte do propósito de Deus na tua vida? Então, a pessoa vai ser segurança do lado de fora da balada, né? Daquelas baladas pesadas. Ela entende que isso faz parte do propósito, ela tem treinamento para isso, ela tem características para isso, ela entende que realmente é o que Deus quer, ou ela está só se arriscando levar um tiro na cabeça do nada? Meu Deus. Né? E a pessoa vai entrar na política, ela entende que isso faz parte do propósito de Deus na vida dela? Ela tem capacitação para fazer isso, ou ela vai lá só moda louco, né? Só para ganhar dinheiro, só para dizer, eu sou evangélico? Ou você realmente, né? Você realmente entende que Deus deseja que você faça alguma diferença naquele lugar. Então eu acho que o cristão, para entrar lá dentro, ele realmente deveria pensar assim, será que isso faz parte do propósito que Deus tem para minha vida lá dentro? Será que isso encaixa dentro daquilo que realmente o Senhor sonha para mim, deseja para mim? Para que pior do que o ímpio lá dentro é um crente lá dentro que age como um ímpio. É pior. Meu Deus. É pior. É pior. É forte, né? Eu tava vendo uma live do Nicolas Ferreira, a gente sabe que ele é um cristão que tá nesse meio. E uma fala que ele trouxe que eu achei muito interessante, ele disse assim,
muitas pessoas questionam o porquê de eu estar aqui, né? De eu ser um cristão e estar no meio da política. E eu achei muito interessante que ele falou assim: primeiro eu sou cristão, depois eu sou político. Ele disse, então, isso é importante que as pessoas tenham essa clareza, né? E hoje a gente vê o posicionamento que ele tem do evangelho, né? Daquilo que ele acredita. E aí vem de novo, né, pastor, aquilo que o senhor já vem falando sobre identidade, né? E a gente compreender isso como qualquer esfera na nossa vida. Qualquer coisa que a gente for fazer ou for nos envolver, entender que os princípios que nós temos, eles não podem ser negociáveis, Uhum. né? E a gente compreender isso e também entender que hoje a gente vê que todas as esferas precisam de pessoas, né? E por que não ser pessoas que realmente são segundo o propósito de Deus, a identidade de Deus, mas realmente com aquilo, entendendo exatamente o propósito, para que lá na frente não se perca, né? Como a É. gente vê muitas vezes isso, né? A pessoa precisa entender o que ela vai fazer na vida como um ministério, porque ministério é serviço, né? Ministério é serviço. Então todo serviço que a gente faz a gente está ministrando, né? Então eu acho que a pessoa ela tem que entender, inclusive se ela vai trabalhar na política, ela tem que entender isso como um ministério para Deus, como um serviço que vai ser feito para a glória de Deus. E ela tem que fazer isso com zelo, ela tem que fazer isso com dedicação, ela tem que fazer isso com capacitação, né? Porque, infelizmente, às vezes a gente vê alguns figurões a nível nacional aí, que eles, sou evangélico, evangélico. Mas você vai ouvir ele, a única coisa que eles sabem fazer, não tô dizendo que eu tô contra, tá? Mas eles só Sim. sabem fazer assim, sou contra a droga, sou contra o aborto, ha. E acabou. O papo é curto, é raso. Não é alguém que está fazendo aquilo realmente para a glória de Deus mesmo. Não, ele está atingindo um nicho, né? Então tem Sim. uns que atingem o nicho do agro, tem uns que atingem o nicho dos evangélicos. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a pessoa que é um cristão e vai entrar lá, ele tem que servir, em primeiro lugar, a Deus, em segundo lugar, toda a população. Ele tem que se preparar, se capacitar para fazer um serviço, um trabalho com dignidade, um trabalho bem feito, um trabalho de qualidade, né? Eu não voto só em cristãos. Eu tento orar e entender quem realmente tem princípios que se alinham com aquilo que eu creio que é a vontade de Deus e que vão realmente trabalhar. Porque, né, se vai ter um evangélico que não conhece de política, não entende o que está fazendo lá dentro e vai lá só para ganhar dinheiro, então é melhor votar no ímpio que vai trabalhar. Agora, se é um cristão que ama Jesus e realmente quer fazer a diferença, é honesto, é ético, é um moral, é um cara bacana, é um cara de bom testemunho, por que não votar nele, né? Então eu vou mais por esse sentido aí. Eu acho que não é a política que salva uma nação. Quem salva é Jesus. Mas ela pode beneficiar o país como um todo, né? Ela Com pode certeza. melhorar a condição do país como um todo. Ser conduzido, né? A pessoa precisa. Qualquer coisa que a gente faça, a gente precisa ter capacidade para isso, né, pastor? Porque se você não tiver preparado, vai chegar um momento que vai dar problema, né? A Pra gente, própria, a para própria nós sermos Europa, pastores. Pode a falar. própria Europa mudou sua condição, né? Quando começou a entrar os ideais cristãos, né? Mudou. Os Estados Unidos foi fundado em cima de princípios cristãos, né? Então, na realidade, se alguém nega a relação entre cristianismo e política, ela nega tudo que o mundo ocidental conquistou, né? O mundo ocidental ele conquistou em cima do quê? De uma base jurídica romana, de uma base intelectual grega ali, né? E da religiosidade judaico-cristã. Então, se você tira o cristianismo da equação, você desmonta tudo que o Ocidente conquistou. Daí alguém pode dizer assim, mas o Ocidente não é perfeito. Tudo bem, Jesus era oriental. Eita. Glória a Deus. Gente, cada palavra poderosa que a gente recebeu aqui, né? Tenho certeza que, assim como eu recebi muito, tenho certeza que você também
recebeu bastante. Depois essa live vai ficar salva, né, no YouTube para que você possa assistir mais vezes. Pastor, para que a gente possa ir para o final, queria que o senhor deixasse uma palavra para todos aqueles que estão aqui com a gente, para todos aqueles que vão assistir a live depois. Ah, olha, eu acho que um dos princípios fundamentais, eu falei isso contigo pessoalmente até, né? É a liberdade. Eu acho que o próprio Jesus, ele disse, né, para isso se manifestou o homem, o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Ele veio para libertar, ele veio para trazer. E o ser humano sempre recebeu da parte de Deus a liberdade, desde Adão e Eva, que tinham, desde lá do povo judeu, quando Deus coloca a bênção e a maldição, escolhe, coloca diante de ti bênção e maldição, escolhe. Deus sempre trabalhou liberdade com as pessoas, liberdade. E já que falamos de reino de Deus, já que falamos de política também, eu acredito que tudo que envolve liberdade está mais parecido com o jeito de Deus de pensar, né? Liberdade, a pessoa poder ser livre, a pessoa poder ter suas escolhas. Eu, como pastor, eu não quero aqui falar contra ninguém, mas eu, pastor Cid, nós, como igreja, não obrigamos ninguém a votar em ninguém, cada um vota em quem quer, cada um faz como quiser, mas a gente orienta o povo na palavra de Deus. Ó, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso, e cada um tem o quê? Liberdade. Liberdade. Eu acho que essa tem que ser, para esses dias que nós estamos vivendo, tem que ser uma palavra muito valorizada. As pessoas terem liberdade, porque nem Deus tirou a liberdade da gente. Por que que a gente vai tirar a liberdade dos outros? Eita, é verdade. É muito forte isso, né, pastor? Porque Deus é tão maravilhoso, porque até esses dias eu, pensando sozinha, né, eu conversando com Deus, eu falei, poxa, Deus, se o senhor pudesse escolher, seria muito mais fácil. A gente, né, não precisa, a probabilidade de errar ia ser bem menor, mas é entender que até nessa liberdade Deus foi cuidadoso com a gente, né? Que a gente tenha liberdade de estar com Ele, escolher estar, né? Porque se fosse toda aquela, né? Não, mas a gente tem a oportunidade de escolher estar ali. A oportunidade de buscar Deus é algo que não tem, é grande demais. E que nós possamos buscar isso todos os dias. Amém. Pastor, Amém. muito obrigada por estar, por ter aceito esse convite. A gente tem que trazer mais assuntos, hein, Como aqui, porque foi muito passou rápido. precioso. Passou rápido demais. É que Ai, é ai. muita pedras preciosas e a gente tem que repetir, porque foi bênção demais. Pastor, quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. Eu sei que a agenda é corrida e eu sei que o senhor se organizou muito para estar aqui. Muito obrigada. E para a gente encerrar esse momento, queria que o senhor fizesse uma oração por nós. Amém. Amém. Mas, em querido, eu quero colocar, Senhor, todos estes que estão assistindo a live agora ou depois, e pedir que o Senhor os abençoe, os ajude, Senhor, nessa liberdade que o Senhor nos deu, encontrar aquele que é o único que nos dá a verdadeira identidade. O Senhor, que é o grande eu sou, pode nos dizer quem nós somos. E só quando a gente sabe quem é, a gente pode fazer o que tem que fazer. Eu te peço, nos ajuda, Senhor. Nos dá entendimento, Senhor, a viver uma vida para a glória de Deus. Uma vida que leva a sério as coisas do reino, não por medo, mas por amor. Que fala e que gosta de estar com as tuas coisas, não com medo de ir para o inferno, mas por desejo de colocar um sorriso no Jesus que o salvou. Pai, nos ajuda, Senhor, a ser um povo que vive um evangelho genuíno, um evangelho transparente, um evangelho, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Pai, nós abençoamos o nosso município aqui de Caxias do Sul, nosso estado, nosso país, e te pedimos, Senhor Deus, que tu possa nos usar como instrumento, aonde quer que estamos, Pai, seja como professores, padeiros, policiais, políticos, pastores, que o Senhor possa nos usar, Senhor Deus, para sermos testemunhas de Cristo, para manifestarmos a vida de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, mais uma vez, muito obrigada. Que Deus continue te abençoando. Essa igreja que é maravilhosa. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Amém. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, pastor. Tchau, pessoal. Lembrando que a live vai ficar salva lá no canal do YouTube para que você possa assistir muitas vezes também.
Tchau, gente. Tchau, pastor. Tchau, Até tchau. mais.